Bom dia, povo de Deus, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome dele em toda a terra. Espero que este vídeo devocional encontre você bem e venha lançar mais luz na sua vida, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Hoje eu quero refletir com você sobre devolução ou contribuição. Esse é o tema, devolução ou contribuição, porque a igreja está sempre recebendo pessoas novas e recentemente se ensinou nas nossas células a respeito de fidelidade ao Senhor, nos ensinando que quanto mais você ama a Deus, mais fiel você é. E quando fala fidelidade, é fidelidade à sua palavra, fidelidade à sua direção, fidelidade ao Senhor nos dízimos, primícias e ofertas. E aqui é uma área que para muitos há alguma dificuldade. Eu quero deixar bem claro para você aquilo que nós cremos e vivemos. E temos sobre a nossa vida a bênção do Senhor por entrarmos na obediência, porque a obediência é o caminho da bênção. Então esteja com o teu coração bem aberto, eu vou ser bem sucinto para explicar para você os princípios a respeito dessa área de finanças na casa do Pai. Bom, existem tributos dos homens e existem tributos do reino dos céus. Como assim, pastor? Sim, Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, você sabe o que tem que dar a César, ou seja, ao governo. Toda vez que você paga impostos, toda vez que você declara o seu imposto de renda, toda vez que você vai lá e faz uma compra, você está pagando IPI, ICMS e assim vai, né? Estão tentando simplificar, mas por enquanto é assim que funciona. Mas no reino dos homens, você sabe exatamente como funciona. No reino dos céus, e nós somos cidadãos do reino dos céus, filhos do Deus Altíssimo, e por isso estamos sujeitos à lei dos céus, que é a palavra dele com as suas instruções. Ela fala a respeito de tributos, sim, de tributos e contribuições. Os tributos devem ser devolvidos. Por quê? Nós recebemos junto com o nosso salário e temos que então devolver aquilo que é tributo. E as contribuições são as ofertas. E aqui que algumas pessoas fazem confusão. Porque em 2 Coríntios capítulo 9, do verso 6 ao 8, o apóstolo Paulo nos ensina a respeito de contribuir. Cada um contribua conforme propôs no seu coração. Conforme propôs no seu coração. E aí ele fala sobre semear, sobre generosidade, ele está falando sobre ofertas. E tem pessoas que pegam, não, no Novo Testamento é assim agora. Não, isso não é verdade. Isso é um grande equívoco que tem trazido muito prejuízo para as pessoas. Paulo está falando de ofertas. Por quê? O conceito de dízimos e primícias era bem conhecido e vivenciado no meio judaico. Você vê, por exemplo, em Lucas capítulo 18, versículo 10, em Lucas capítulo 11, quando os próprios fariseus falam dou o dízimo de tudo, né? Então, já era um preceito vivido. E o Novo Testamento inteiro foi escrito por judeus, exceto o livro de Lucas, que era um grego, era um médico e era grego. Mas todos os demais foram escritos por judeus. Então, eles já conheciam a lei, já conheciam como funcionava. E não se falou claramente porque era a vivência deles. Mas veja, quero dizer para você, primeiramente, que nós buscamos na palavra de Deus os princípios, porque viver os princípios é que nós somos chamados. E o dízimo e a primícia são, antes de tudo, antes de se tornarem lei, princípios. Então, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 14, quando Abraão veio de uma guerra com os seus despojos, ele deu para Melquisedeque, que era rei de Salém, que era antigamente aquela que veio se tornar Jerusalém. Ele era rei e era sacerdote.
Abraão deu o dízimo de tudo ao sacerdote. E veja, era dízimo de despojo que ele tinha conquistado, porque eles já viviam naquela época o princípio de dar o dízimo de tudo que você ganha, de tudo que você produz com as suas mãos. Então já era um conceito conhecido, era um princípio já nos dias de Abraão, o dízimo. A primícia, que é um tipo de oferta também, já era um princípio bíblico. E você vê isso em Gênesis capítulo 4, no verso 4, quando Abel, ele dá primícia, o melhor das suas crias, dos seus animais, ele oferece ao Senhor o melhor. Então aí tem uma atitude de coração, no qual ele pega a melhor parte daquilo que ele produziu e entregou ao Senhor. Lá em Malaquias 3:10, ele fala sobre trazer todo o dízimo à casa do tesouro. E lá ele ensina também sobre vocês estão me roubando. Me roubando no quê? Nos dízimos e nas ofertas. Ali ele está falando a oferta, tipo a oferta que Abel deu. Ela no hebraico é terimã. Então, os tributos do reino, estabelecidos como princípio e depois validados como lei em Números capítulo 18, são o dízimo e a primícia. São tributos para os filhos do reino, para os filhos de Deus. Sim, dê a Deus o que é de Deus. E a Bíblia é bem clara, independente do que as pessoas falam por aí, ou mesmo do que você queira acreditar. Isso é o que está escrito. E todo aquele que segue o princípio é abençoado. Então, lembrando, tributos do reino, dízimo e primícias. Tributos do reino dos homens, os impostos que você paga. Dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Agora, se você quiser fazer além daquilo que está escrito, além do princípio que já foi estabelecido antes da lei, aí você pode entregar as ofertas. São ofertas voluntárias, chamadas de minkal em hebraico. Você vê ao longo da Bíblia muitas ofertas e contribuições, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, ofertas voluntárias. Então, nessa manhã, eu quero que você reflita a respeito de como você tem cuidado das suas finanças. Porque assim, você quer prosperar? Você quer ser próspero? Então, seja fiel ao Senhor nos dízimos das ofertas e administre bem os recursos que vêm nas suas mãos, porque você precisa dos dois para prosperar. Ser fiel e administrar bem. Os tributos você deve devolver. Então, o dízimo e a primícia, você não pode gastar como você quer, porque se você fizer isso, o texto de Malaquias 3 fala que você estará roubando. Isso pertence ao Senhor e Ele entrega junto para você devolver a Ele. Ele quer te ensinar a ser generoso e a devolver aquilo que Ele entrega nas tuas mãos. Você quer contribuir? Dê ofertas voluntárias. Lembrando, tributos do reino, dízimo e primícia, você deve devolver à casa do tesouro. Ofertas gerais, ofertas voluntárias, você pode fazer conforme propôs no seu coração. Ok, querido? Eu espero que esse breve relato ajude você a compreender. Mais um detalhe. Quando você dizima, você traz proteção aos recursos que estão com você. Quando você primicia, você entra num nível de prosperidade. Aquele que primicia vai além, porque ele entregou a primícia, entregou o dízimo, e ele pode então prosperar. Outro conceito importante, prosperidade e riqueza. Deus quer prosperar a todos nós, e prosperidade é você ter tudo o que precisa para viver, e viver bem. Riqueza, nem todos serão ricos, esses é só os que Deus estabelece que enriqueçam com um propósito que Ele determinou no coração, porque a terra, o mundo, os animais, tudo que existe pertence ao Senhor, tudo é dele, tudo é dele. E quando nós devolvemos, nós estamos devolvendo aquilo que Ele nos deu. Né? O que vem de nós mesmos? Né? Nós podemos trabalhar, granjear recursos, mas a saúde que temos, esse corpo pertence ao Senhor, tudo pertence a Ele. Então dê glórias a Deus. E por fim, ame-o. O que nós temos percebido é que será fiel aquele que verdadeiramente ama a Deus. A tua fidelidade está diretamente proporcional ao quanto você ama a Deus.
Quanto mais você ama a Deus, mais fiel você será a Ele, porque você confia nele e você sabe que ao entregar, ao devolver e ao ofertar, Deus suprirá todas as suas necessidades. Eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo meus irmãos e peço que o teu Espírito Santo abra o entendimento deles, ó Deus, que essa palavra entre nos seus corações, encontre um solo bom, um solo, ó Deus, cheio de nutrientes que venha a dar muitos frutos. E eu peço a Deus que os meus irmãos prosperem, segundo as tuas riquezas e glória, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Um abraço, até a próxima.